Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar gravando aqui o nosso terceiro vídeo e que tem como pauta essas opções aqui, que é levantamento e testando as aplicações. Bem, nos outros dois vídeos a gente conseguiu ver as ferramentas que eram necessárias para desenvolver o projeto Java e depois o segundo vídeo a gente viu como fazer o clone pelo GitLab, né, e importar para dentro do projeto Eclipse, né. Eu espero que os vídeos tenham ficado claros e tal. E vamos lá, né. Primeiro passo aqui, já que a gente já tem o nosso projeto, a gente ficou nessa situação, os projetos eles já foram importados para dentro do nosso Eclipse. Só que o que a gente precisa agora? Fazer essa aplicação rodar, né? Porque lembrando que nossa aplicação é uma aplicação web, então ela tem que rodar no navegador. Rodar, claro, não no navegador, ela tem que rodar num servidor web que vai ser acessado por um navegador. E como eu falei, o servidor web que nós vamos utilizar vai ser o Apache Tomcat. Nessa versão aqui, pode ser até uma versão superior, mas não inferior a essa, tá ok? Porque nas versões inferiores ele não tem algumas configurações que a complexidade desse projeto pede. Então eu sugiro para vocês que utilizem versões superiores a essa 9.0.0 e use, tá ok? Então lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar no nosso próprio Eclipse um servidor. Quer dizer, não é a primeira, é a segunda, né? Porque a primeira você vai precisar desse servidor. E para baixar esse servidor é só ir lá em Tomcat, tá? Baixar a versão 9, que eu acho que é a última versão mais atual. Já está na M11 aqui, né? Você pode baixar aqui logo direto essa versão para um Windows 64 bits aqui, ó, tá? Eu acho que tem uma versão que é instalável e tem uma versão que é um zip de uma pasta. Eu vou baixar essa aqui, que é um zip, tá? Eu vou baixar, colocar lá na unidade do nosso projeto, tá? Vou criar uma pasta chamada servidor e vou salvá-lo, tá bom? Ele salvo, vamos, né, dizipar a pasta. Deixa só o meu computador viver novamente, que ele deu uma morrida para ele ir lá para a pasta. Aqui a pasta, certinho. E a gente vai dar uma dizipada aqui nesse nosso servidor Tomcat. Como eu falei, não tem problema ser uma versão superior, só não deve ser uma versão inferior. Beleza. Aí tu fala, eu tenho que instalar o Tomcat? Não, você não precisa instalar o Tomcat, mas você vai precisar desse caminho aqui para você adicionar ele como um servidor no Eclipse. Então, o primeiro passo é, você vai clicar em adicionar um servidor aqui, ó, Create Server, vai selecionar a opção Apache e vai selecionar a versão, ó, Tomcat versão 9. Você fala, ele já estava adicionado aí. Não, ele por padrão ele não baixa e nem te dá a opção de instalar. Então por isso que você precisa colocar o servidor que você baixou. Você pode deixar o Workbench default JRE ou você pode selecionar o Java que está instalado. Eu gosto de selecionar a versão do Java que está instalando porque eu posso ter mais de um Java na minha máquina e um projeto específico pode estar rodando uma versão Java específica. Então não é muito interessante deixar na opção default. Eu avanço, pronto. Quando eu avanço, o Apache ele já está instalado, né? Ele já está rodando, ele já vai começar a rodar na tua máquina. O que ele vai dar agora aqui para gente é a opção de adicionar o projeto que você quer rodar. Eu posso colocar os três projetos
ou eu posso colocar um projeto de cada vez. Eu vou colocar inicialmente a API, que é a mais importante desse projeto. Então eu vou botar para rodar a nossa API. Então aqui a gente já está no tópico adicionar, já foi aqui o Tomcat. Configurar o timeout, a gente já vai tentar configurar, dependendo do erro que for dar agora. Porque quando a tua aplicação está levantando, ela pode demorar um pouco para carregar todas as bibliotecas, etc., dependendo do tamanho da aplicação. Às vezes ela demora um tempinho mais para conseguir carregar tudo para o teu projeto. E aí que às vezes dá esse problema de timeout que eu vou me referenciar aqui. Se ele der um erro de timeout aqui, a gente vai ter que aumentar o tempo de timeout do servidor. Eu, por padrão, já aumento o tamanho do timeout. Mas bora ver como é que ele vai se comportar aqui, para ver se ele vai dar o erro. Eu vou dar um pause, para não ficar longo o vídeo, e já volto assim que eu tiver o retorno dessa aplicação. Bem, pessoal, parece que a aplicação está levantando aqui, normalmente. Aí, quando eu não sei se vocês viram, mas eu saí daqui e vim para cá para console. Aqui no Java, estranhamente, o Tomcat, as letras são em vermelho. Parece até que está dando erro, mas é assim mesmo, tá? Ele tá, depois que ele vai compilando e vai mostrando, ele dá um erro. Ele dá um erro não, ele mostra em vermelho. E deu o famoso timeout aqui que a gente conhece. Que bom que deu o timeout, que é para a gente poder entender o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O timeout é quando a aplicação está tentando levantar e por algum motivo chega num ponto que passa do tempo que está configurado no servidor para ele continuar tentando. Isso é uma maneira de segurança do servidor não dar overflow, não dar estouro de memória por conta de uma aplicação que pode estar com um loop infinito ou com N requisições, etc. Então, o que a gente faz nesses casos aqui se a gente sabe que um problema é de timeout? Ou eu corrijo minha aplicação, né? Ou quando eu sei que é um problema simples que nem o nosso, eu aumento o tempo de timeout. Então eu vou aumentar aqui para 200 segundos, que eu sei que não vai me dar tanto problema, tá? Aqui para start eu vou botar 200 e vou botar 100 aqui para stop, tá bom? E agora eu vou tentar levantar a aplicação novamente, depois de feito isso. Vamos ver se agora vai. Ó, parece que tá indo. Quando deu tá vendo o Hibernate aqui, lá no console, ele já fez uma consulta no banco de dados da aplicação. Tá? Então, aparentemente está funcionando. Ó, tá aqui, tá no ar. Tá no ar. Olha aqui, ó, ele disse, ó, server startup em 18 mil milissegundos. Isso aqui deve ser menos do que os 200 segundos, com certeza. Senão teria dado timeout. Beleza. Essa aplicação no ar, é só eu acessar o URL localhost. No meu caso aqui é API side PA, está aqui no meu navegador. E a aplicação vai carregar. Tá bom? Deixa eu só tirar isso daqui. Tá aí. Nossa aplicação está no ar. Então, basicamente aqui a gente já ensinou como configurar o timeout e como levantar e testar a API. A API está no ar, né? E a gente está testando aqui, de fato ela está
funcionando. Eu acho que num outro momento vai ser interessante explicar para vocês como é que funciona essa arquitetura do sistema, ou como funciona requisições REST, para quem não conhece ainda, e etc. Mas nesse primeiro momento, bora ficar dados como satisfeito que a aplicação foi configurada e levantada com sucesso. Tá ok? Então, essa mesma coisa que eu acabei de fazer com o API SidePA, agora vocês podem fazer com qualquer um. Basta você selecionar a aplicação que você quer levantar, clicar com o botão direito do mouse. Tá meio lento aqui. Tá. Ir aqui em Run As e selecionar Run on Server, ou aquele atalho que ele dá lá. Avança aqui, ó, ele já adicionou o app SidePA aqui como uma opção para ser carregada. Eu vou colocar agora o gestão junto, então vou levantar as 3 aplicações. É nesse caso aí que o timeout normalmente dá problema, porque eu vou estar tentando levantar 3 aplicações ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando o timeout está curto, está configurado curto lá, aí ele dá timeout de fato. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou dar um pausa no vídeo aqui. Quando levantar, eu mostro para vocês. Olha aí, pessoal. Demorou um pouquinho aqui, mas a gente conseguiu levantar a aplicação aqui, tá? Queria que vocês vissem aqui. Olha só a quantidade de processamento de log que foi realizado pelo servidor Apache Tomcat para levantar a aplicação, né? Cada linha dessa significa que ele estava executando um processamento lá do servidor para que pudesse interpretar ou compilar, melhor dizendo, a aplicação. E aí no final de tudo ele executou a aplicação, tá? Esse aqui é um navegador, para quem não conhece. Às vezes, quando você levanta a aplicação, ele levanta um navegador interno dele aqui para que você possa visualizar. Ele é como se fosse um navegadorzinho funcional, né? Eu não sei aqui em que ele foi baseado, muito provavelmente no Firefox, mas assim, ele funciona bem, né? Não tem todos os recursos que outros navegadores, mas funciona bem. Às vezes para fazer um debug fica bem bacana. Então, olha aqui a nossa aplicação já no ar, tanto o API quanto o SidePA, e eu acredito que o gestão também já deve estar funcionando aqui. Gestão SidePA. Gestão SidePA deve estar funcionando também. Tá? Olha aí. Tá lindão, hein? É só colocar o usuário e senha e clicar em logar. Tá aí. Tá logado. E para quem não sabe, o usuário e senha, o usuário é esse, sergiocdm.com.br, e a senha, deixa eu ver que eu também não lembro. Tirar esse type aqui, ó. A senha é 123456, tá? O usuário e a senha, tá ok? Esse esqueceu senha não está funcionando, mas ele já está implementado. Eu acho que ele só não está comunicando mesmo com o servidor de e-mail. Mas acho que ele já tem uma URL e já está funcionando. Entrando aqui, ó, tá aí o gestão, para que vocês possam já navegar aí na aplicação e tal, e com tranquilidade. Só tem um detalhezinho aqui para finalizar o nosso vídeo, que já está ficando um pouco longo, que é o seguinte: aqui na API, aqui na API tem uma configuração para conectar com o banco de dados, que é esse aqui, JPA Configuration, tá? Vejam que a configuração é essa aqui, ó.
é uma URL de conexão. A string de conexão é uma URL, que ele dá o endereço do servidor, o domínio, a porta que está conectada por padrão, o MySQL comunicado na porta 3306 e o banco de dados. Essa outra string aqui é para casos onde eu possuo campos nulos para não quebrar a aplicação, né? O detalhe que eu queria atentar para vocês, isso aqui vocês provavelmente não vai mexer só se vocês mudarem o nome do banco de dados. Eu não aconselho, por quê, pessoal? Mudar o nome do banco de dados. Porque se vocês alterarem aqui, quando vocês forem comitar a aplicação, ela vai vir com outro nome e vai quebrar para o coleguinha lá do outro lado. Então por isso que a gente, bora manter o mesmo nome, para que não, sem querer, o outro colega lá quebre a aplicação dele e não sabe por quê. Né? Se bem que dá para ver que é banco de dados, mas bora evitar. O que eu queria tentar a vocês era o seguinte: o usuário que eu criei no meu MySQL foi esse aqui, ó, sadpa com o usuário 123456. Então o que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam a mesma coisa, criem esse usuário sadpa 123456. Então para criar um usuário, não estava na pauta, mas eu vou até colocar criar usuário MySQL para acessar o banco, tá? Você entra no PHPMyAdmin aqui, como vocês já viram. Vocês selecionam o banco de dados que você tem interesse. Vá na opção aqui privilégios e vai na opção add user account para adicionar uma conta. Escreve aqui, ó, sadpa, tá bom? Coloca, em vez do asterisco, coloca localhost, de fato, localhost. E na palavra passe vocês coloquem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirma a palavra passe. E aqui, ó, check how privilege, ou seja, para que esse usuário ele possa ter todos os privilégios, tá bom? Então ele vai ter todos os privilégios que um DBA poderia ter para esse banco de dados. E depois disso é só clicar em executar. Eu não vou clicar em executar, porque aqui no meu banco de dados do MySQL eu já tenho esse usuário criado, tá? Então assim, façam isso para que vocês possam ter acesso ao banco de dados. Inclusive, façam, vocês estão vendo essa opção antes, é, antes de que, antes de levantar a aplicação, então provavelmente deu o primeiro erro lá para vocês. E aí depois vocês vão ver como funcionou aqui, né? Tá? Mas eu vou dar essa dica lá no WhatsApp lá, tá ok? Então é isso, eu acho que a gente já cumpriu aqui a nossa pauta, o vídeo, o terceiro vídeo, levantamos a aplicação, sadpa, levantamos a gestão e testamos, e levantamos, faltou alguma coisa, criar o usuário já foi, e falar um pouquinho sobre o commit do GitHub, mas eu acho que eu vou deixar esse commit do GitHub aqui para um outro momento, tá? Que eu acho que a gente pode explicar melhor, com mais qualidade, quando a gente começar a desenvolver, tá bom? Acho que por enquanto eu vou deixar esse item aí para fora desse vídeo. Tá ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês. Abraço, até mais.